4. Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando a série Verdades Bíblicas. Já estudamos sobre bibliologia, que é o estudo sobre as Escrituras. Já estudamos sobre a pessoa de Deus. Já estudamos sobre cristologia, que é a pessoa de Jesus Cristo. Já estudamos sobre pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. E hoje vamos começar a estudar sobre antropologia, que é o estudo sobre o homem. Hoje vamos tratar de dois aspectos, a origem do homem e a sua constituição. A respeito da origem do homem, em resumo, existem duas ideias. Isto é, ele veio de Deus, ele é originário de Deus, ele foi criado por Deus, ou ele veio de uma evolução, de uma mutação. A Bíblia claramente enfatiza que o homem foi criado por Deus do pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Moisés escreveu da seguinte forma: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para se crer e aceitar essa ideia, tem que ter uma boa noção a respeito da bibliologia, se a Bíblia é a palavra de Deus literalmente ou não. Uma pessoa que não crê na palavra de Deus não vai chegar a aceitar essa ideia de que o homem foi criado por Deus do pó da terra. Outros textos das Escrituras vão falar a respeito disso. No capítulo 4, versículo 17 de Jó, em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 vão dar apoio a essa ideia que o homem foi criado do pó e foi criado por Deus. Algumas visões a respeito da criação, não somente do universo, mas da criação do homem, da existência do homem. A primeira delas é a evolução teísta. A ideia aqui é que eles proclamam que não há nenhum Deus. Deus, a ideia de existência de Deus, Deus, mundo espiritual, provém da mente humana. Então eles pregam, eles creem, depende de fé para eles desenvolver essa ideia, é que existe uma evolução sem a participação de nenhum Deus. A ideia é que o homem se formou pela casualidade e evoluiu através da mutação e da seleção natural. Então aqui nós falamos da teoria da evolução. Em outro sentido, em resumo, quanto às Escrituras, eles escarnecem, eles zombam das Escrituras e de quem crê nas Escrituras. Então a teoria que eles inventaram, então despreza e não aceita a existência de nenhum Deus. Em resumo, que nós brincamos algumas vezes, precisa-se ter mais fé para acreditar nas teorias da evolução do que na própria Bíblia. Outra teoria é a evolução teísta, isto é, a primeira é a evolução ateísta, isto é, não tem nenhuma participação de Deus porque Deus para eles não existe. Aqui nós temos a evolução teísta. Eles creem que Deus existe, mas creem que tudo que foi criado passou pelo processo de evolução. Olha o que eles falam. Aceita a teoria da evolução, mas faz tentativas para harmonizar a evolução com os ensinos da Bíblia. Então há uma certa tentativa e sempre que não tem-se resposta, fica-se então com, entre aspas, a ciência, a teoria da evolução. Num certo sentido, o que eles fazem é marginalizam a Bíblia. Aquilo que a Bíblia concorda, eles aceitam. Não concordou, então ficam com as suas teorias. Então eles colocam de lado, eles marginalizam a palavra de Deus. Uma outra teoria é a teoria do dia-era. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos a cada dia, tarde e noite, tarde e manhã, Deus criando coisas, criando o mundo. E eles creem que, então, que aqueles dias não são literais. Eles rejeitam a criação literal em 6 dias, porque eles acham que há necessidade da criação original ter passado por evolução. Então, em resumo, eles rejeitam essa criação literal de 6 dias e aceitam a microevolução, pequenas transformações, no caso de adaptação, mas rejeitam a macroevolução, isto é, o homem ter vindo do macaco. Então, aceitam algumas coisas das Escrituras, mas rejeitam a questão, por exemplo, daqueles dias originais onde que
Deus em cada dia criava alguma coisa, eles rejeitam aquilo lá como se fosse dias de 24 horas. Em outras palavras, apesar dessa tentativa de conciliar e usar a ciência, a teoria científica e as escrituras, o que eles fazem é maltratam as escrituras. Eles judiam das escrituras, eles batem nas escrituras para que elas se ajustem às suas ideias. Tem a teoria do intervalo. Eles aceitam a criação literal em 6 dias, mas concordam com a ciência sobre a antiguidade alegada da Terra. Eles não aceitam a ideia que a Terra pode ter entre 6 a 10 mil anos. Então eles creem que a Terra foi criada em um momento muito antes, milhões de anos atrás, e que houve um intervalo para daí Deus recriar ou ajustar a criação. Num certo sentido, o que se faz é entender mal as escrituras. Então é uma leitura rasa por cima e não se entende assim profundamente, com bom conhecimento, e os argumentos que a Bíblia então nos dá para fechar a questão de que aqueles dias foram originais de Deus. Essas são as visões sobre a origem do homem. E aí então nós temos a visão do criacionismo literal. Isto é, que a Bíblia deixa claro para nós que aquilo que aconteceu, aconteceu do jeito que está escrito, tudo foi literal. Então, essa visão do criacionismo, isto é, Deus criou, aceita a criação literal em 6 dias. Isto é, no 7º dia Deus não fez nada, descansou. Então, em cada dia Deus criou aquilo que está relatado lá. Deus criou Adão e Eva, de quem descende todo ser humano. Então, não é somente uma metáfora, uma ilustração, algo simbólico, a narrativa da criação, para nós entendermos romanticamente a pessoa de Deus. Não. Aquilo que foi criado, da forma que foi criado, Adão e Eva, o seu pecado, a sua queda, a expulsão do paraíso, está ali literalmente narrado por Deus. Quando se estuda honestamente as Escrituras, nós vamos ver que Deus deixou pistas para que a gente apoie, que a gente aceite, que a gente creia e deposite nessa nossa confiança de que aquilo é a verdade literal. Então, em resumo, essa visão, o criacionismo literal, acredita na Bíblia e descansa naquelas afirmações. A constituição do homem. Como que o homem ele é? Em primeiro lugar, nós vamos perceber que o homem tem um corpo. Nós vemos esse corpo, nós cuidamos desse corpo, nós entendemos muitas coisas desse corpo, mas a cada dia estamos descobrindo mais coisas sobre esse corpo físico. Essa é a parte material do ser humano. Então o que nós podemos dizer é que o homem recebeu de Deus um organismo físico, formado do pó da terra, da maneira que Deus revelou e registrou ali. Não foi qualquer um, foi o próprio Moisés. Então em Gênesis capítulo 2, versículo 7, deixa claro isso, Moisés deixou claro isso para nós. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa é uma narrativa simples, séria, compacta, e deixa claro então a origem do ser humano e que o homem foi feito de 2 partes. Nós vamos ver a segunda parte daqui a pouco, mas aqui nós queremos dar ênfase a essa parte material, que o homem foi formado do pó da terra e ele teve um corpo inteligente, autônomo, de forma física, material. Esse corpo, a Bíblia vai relatar que é algo maravilhoso. Isso não precisamos nem falar muito sobre isso, porque a ciência, quanto mais ela se desenvolve, ela ainda não chegou a descobrir tudo a respeito do corpo humano. Através das pesquisas, testes clínicos, exames e várias tentativas de descobrir mais coisas, ainda a humanidade pode confessar: não conhecemos tudo do corpo humano. E o Salmo 139, Davi faz essa declaração no versículo 14. Graças te dou. Ele está louvando a Deus, está agradecendo a Deus. Ele fala a respeito dele: graças te dou, ó Deus, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então, não somente a criação do homem, através agora que nós temos a origem de Adão e Eva, mas a repetição dessa criação através do amor de um homem e de uma mulher, da forma com que surge
né, essa contribuição do homem e da mulher para que surja uma vida e essa vida tenha um corpo físico, Davi ele se rende diante, ele se dobra diante de Deus e ele agradece a Deus porque esse modo é um modo maravilhoso, esse modo é assombrosamente maravilhoso. É um adjetivo que Davi coloca aqui porque ele, sendo um homem inteligente, um homem que amava a Deus, ele fica embasbacado, ele fica entusiasmado, assim, de boca aberta, em saber que o nosso corpo provém de Deus e ele foi criado de forma assombrosa, que de alguma forma que a gente nunca vai conseguir explicar exatamente como tudo isso funciona. Ele fala: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O que Davi está falando aqui, ele sabe como as coisas de Deus são maravilhosas, apesar dele não entender como tudo funciona, mas ele sabe que a origem de tudo é a pessoa de Deus, e ele é o autor. Em todas as coisas está a assinatura de Deus, nós reconhecemos Deus. Então, tanto no universo como em cada detalhe, em cada átomo, nós vemos a assinatura criativa de Deus. E Davi, então, vai mostrar para nós que o corpo do homem, o ser humano, no seu corpo, na sua funcionalidade, ele foi criado de modo maravilhoso e foi criado de forma assombrosa. É algo que nós não conseguimos entender profundamente. Para o crente, Adão foi criado, mas Adão pecou e os seus descendentes foram criados já desligados de Deus. Mas quando o homem crê em Cristo e ele passa a ser uma pessoa salva, ele é ligado novamente a Deus, ele passa a ter vida novamente, passa a ter uma eternidade agora ligada a Deus. Então esse homem, agora no Novo Testamento, ele no momento da conversão, ele recebe o Espírito Santo, ele passa a ser habitação do próprio Deus. Um corpo frágil, é como se fosse um copo descartável, que ali você pode colocar os líquidos mais caros, mas ao mesmo tempo com muita facilidade você pode destruir aquele copo. Ainda nessa trajetória de vida, nós estamos assim, mas um dia será diferente. E apesar de somos frágeis hoje, nós somos habitação do templo, nós somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo escreve assim, versículo 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Uma coisa interessante é para quem Paulo está escrevendo isso. Paulo está escrevendo para os coríntios, uma cidade portuária que herdava muito da sabedoria, da intelectualidade, da filosofia ali de Atenas. Era um povo, uma região que se vangloriava de entender, estar por dentro de tudo, estar esclarecido sobre todas as coisas. E essa igreja não era nada diferente. Essa igreja era formada por pessoas que vinham desse pano de fundo. E eles se orgulhavam de saber mais do que o próprio Deus, mais do que o próprio Evangelho. E Paulo aqui vai usar, num certo sentido, de ironia com eles, porque eles cometiam alguns erros que era jardim de infância. Então, ao eles não procurarem a santidade, não procurarem viver uma vida consagrada a Deus, Paulo fala essa ironia para eles. Será que vocês não sabem? Eu achei que vocês eram tão espertos, tão inteligentes, sabedores de todas as coisas, mais sábios que as outras regiões, as outras cidades, mas vocês não sabem algo tão sério, tão importante, tão definidor de comportamento, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Olha o que Paulo escreve: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Porque se vocês soubessem, vocês não viveriam do jeito que vocês vivem. Então a forma de Paulo exortar esses cristãos dessa igreja é usar a ironia. Isto é, vocês que se dizem que sabem tantas coisas,
mas vocês vivem, o comportamento de vocês é como se vocês não soubessem, porque se vocês soubessem, vocês não viveriam do jeito que vocês vivem. E ao mesmo tempo, Paulo está falando que o crente, o salvo, o corpo dele tem uma honra, tem uma dignidade, é tão valorizado que tem a presença do próprio Deus. Ele passa a ser um templo da Trindade através da presença do Espírito Santo nele. E para aqueles cristãos que são salvos, aquele homem que é salvo, que creu em Cristo, que foi justificado, que foi reconciliado com Deus, que foi selado por Deus, que é templo do Espírito Santo, ainda está num corpo sujeito às destruições, sujeito à corrupção, às doenças, às enfermidades e no final, então, à morte. Mas Paulo fala, por termos esse corpo agora como posse de Deus, que agora é templo do Espírito Santo, esse corpo, apesar que a morte venha trazer um grande baque, um grande impacto de tirar a vida, esse corpo vai ser glorificado. Olha só o texto que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Aqui, novamente, é para os coríntios. Eles não aceitavam muito a ideia da ressurreição. E Paulo aqui luta, faz argumentos para eles entenderem que a ressurreição é a bendita esperança daquele que é salvo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo escreve o seguinte: eis que vou lhes revelar um mistério. Isto é algo que existe, que foi oculto no passado, mas agora Deus está claramente e usando Paulo, usando os apóstolos para revelar isso para as pessoas. Então deixou de ser mistério, porque agora está sendo revelado para todas as pessoas. E Paulo então afirma isso para eles: eu vou revelar um mistério, que a partir de agora não deveria ser mais considerado um mistério para vocês. Olha o que Paulo fala: nem todos dormiremos. Esse termo de dormir aqui está se referindo à morte. Paulo usa esse termo dormir para aquelas pessoas que são salvas. Para o incrédulo, não. Eles vão morrer e vão ressuscitar para a perdição eterna. Mas para os crentes, Paulo usa um termo suave, gostoso, como se fosse um pequeno sono e logo estaremos definitivamente com Cristo. Então morremos, dormirmos até, não é a ideia que estaremos dormindo, mas estaremos em existência, mas logo seremos ressuscitados e estaremos plenamente e eternamente com Cristo. Então Paulo fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que em algum momento Cristo vem e alguns não passarão pela morte. Isto é, alguns morrerão antes da volta de Cristo, e quando Cristo vier, não somente ele vai transformar aqueles que ele vai ressuscitar e transformar aqueles que morreram, e aqueles que estiverem vivos, que forem salvos, serão transformados nesse momento. Ele vai explicar um pouquinho melhor. Então ele fala assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ele está se referindo ao arrebatamento. Isto é, Cristo virá nos ares e vai ressuscitar todas as pessoas, todos os salvos até aquele momento, e aqueles salvos que estiverem naquele momento serão transformados. Então isso será uma coisa instantânea, rápida. E um dos sinais aqui que vai acontecer é que soará uma trombeta. Esse é um sinal de que Deus vai voltar a trabalhar com a nação de Israel, que foi deixada de lado por esse tempo da igreja, e quando a igreja for tirada daqui, que é o instrumento de Deus para servir a Deus aqui na terra nessa época, então quando a igreja é tirada, os mortos ressuscitam e os vivos são transformados, a igreja é retirada, então Israel será despertado e voltará a ser o instrumento de Deus para alcançar o mundo. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, aqueles que morreram em Cristo, crendo em Cristo, e forem ressuscitados, então já ressuscitam com um corpo que nunca mais será destruído, nunca mais morrerá. Então os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Por que ele fala a nós? Porque ele cria na volta iminente de Jesus Cristo. Paulo morreu e agora ele está nesse grupo de que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós podemos dizer como Paulo falava, nós vamos ser transformados. Mas a partir do momento que nós morrermos, estaremos nesse primeiro grupo. Confuso, né? Acho que eu que confundi mais vocês, mas a ideia é que Jesus Cristo, quando ele voltar para a igreja e vai arrebatar a igreja, ele ressuscita os crentes e transforma aqueles que estarão vivos. Mas os mortos em Cristo já ressuscitarão com um corpo transformado, um corpo incorruptível. E aí Paulo dá mais uma explicação. Versículo 53. Porque é necessário, é imprescindível, é importante, tem que ser assim. É necessário que este corpo corruptível, esse corpo que sofre as mutações, a destruição gradativa ao longo dos anos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, porque vamos viver eternamente com Deus. Então esse corpo, se estivermos vivos, vai ser revestido da incorruptibilidade. E aqueles que estão mortos vão ser ressuscitados de forma incorruptível. Então não somente sairá de nós a nossa natureza pecaminosa, e o nosso corpo será revestido de algo espiritual que vai impedir que esse corpo seja destruído novamente ou sofra aquilo que vem com o passar do tempo. Então há uma transformação, não sei como nós vamos nos parecer, traços da nossa identidade, daquilo que nós somos, vão permanecer para a nossa identificação, mas eu não sei como isso vai ser. Se a nossa altura vai ser a mesma ou não, mas nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade. Isso que é importante, porque estaremos para sempre com Deus, não mais preocupados que ao passar do tempo nós seremos prejudicados. Então, puxa, está chegando 50 anos, vamos ter esse problema. 60 anos vão ter esse problema. Chegando 80, 90, então estamos perto da morte. Nunca mais teremos essa preocupação. Então ele fala, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então é incorrupto, não seja mais destruído, não vai produzir corrupção, ele não vai produzir maldade e ele também não vai passar mais por morte. Ele será um corpo eterno, sempre eterno. Então, além de ser um corpo maravilhoso, que é o templo do Espírito Santo e que será glorificado, Paulo fala que as Escrituras declaram para nós que além do homem ter essa parte material que é o corpo, o homem também tem a sua parte espiritual, que é a alma, que é o espírito. Alguns creem que há duas coisas diferentes, alma e espírito. Outros creem que somente há a alma ou espírito, ou a parte imaterial, essa parte espiritual. O homem recebeu de Deus uma alma. Lá, novamente, no texto de Gênesis 2, versículo 7, fala o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus deu vida para o homem. E o homem se tornou, então, um ser vivente. Então o homem passou a ter uma alma, um espírito. A alma, essa parte imaterial, ela se manifesta através da inteligência. Então, em Salmo 139, versículo 14, nós já lemos esse texto, Davi escreve o seguinte: graças te dou, ó Deus, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os animais, eles têm instinto, eles são já gravados na cabeça deles, mas eles não conseguem elaborar uma melodia, ou gravar, ou reproduzir, mas o homem ele consegue criar, ele consegue desenvolver, ele consegue inventar, ele consegue reproduzir, ele é dotado de inteligência. É algo que vem de Deus. E Davi fala, minha alma sabe muito bem. Então lá na alma está a nossa inteligência. A alma se manifesta através das emoções. Então Mateus 26, versículo 38, ali está escrito, então lhes disse, Jesus falando para os discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte.
fiquem aqui e vigiem comigo. Então Jesus mostra para nós que é da alma que vêm as nossas emoções, e elas a alma se alegra, ela se entristece, ela fica agitada, e isso afeta até o nosso corpo, porque estão interligados. A alma se manifesta também através da vontade, do poder de decisão, poder de escolha. Em Provérbios capítulo 21 fala o seguinte a respeito do ímpio, versículo 10. A alma do ímpio, isto é, a mente dele, a inteligência dele, essa parte imaterial dele, deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Então mostra aqui que o ímpio ele não tem somente impulso, não, ele escolhe, ele decide, ele tem uma vontade e ele então resolve fazer. Ele não é obrigado, algumas vezes por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da falta de controle, domínio próprio da nossa alma, nós fazemos coisas impensadas, mas tudo vem e passa pela nossa alma, que é o centro da vontade, da inteligência e das emoções. A alma possui imortalidade, enquanto o corpo pode morrer, mas a alma nunca vai morrer. Ela tem um valor incomparável, nossa alma é imortal. Mateus capítulo 16 fala o seguinte: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? São perguntas para nos fazer refletir sobre o preço da nossa alma. Algumas vezes nós passamos por dificuldades e algumas pessoas chegam até ao desejo de tirar a vida ou não dar valor e investir na sua inteligência, na sua vontade, nas suas decisões. Mas para Deus, porque foi Ele que deu, a nossa alma vem dele, ele que gerou em nós a nossa alma, ela é extremamente preciosa. Não por causa de quem somos, mas por causa da onde viemos, da onde veio a nossa alma. Quem criou, quem que é o autor dela. Então, isso tem um valor para cada indivíduo, para cada alma, o seu valor é maior do que o mundo inteiro. É o que o texto de Mateus 16 fala. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é o valor da alma incomparável. O valor do mundo, apesar de ser uma coisa assim fantástica, a gente não consegue dimensionar, é menor que o valor da alma. A alma possui imortalidade por causa do seu valor incomparável, e é aquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, cada alma voltará até Deus, e Deus então decidirá o que fazer com cada alma. Aqueles que creram em Cristo estarão para sempre com Deus. Aqueles que não creram, Deus as condenará, jogará para um lugar de condenação eterna. Por quê? Porque, sendo originários de Deus, se rebelaram contra Deus e não querem estar com Deus. Isaías capítulo 43, 7, Zacarias capítulo 12, 1, dá também noções para nós desse valor incomparável, imensurável que é a nossa alma. Hoje estudamos sobre a pessoa de Deus, a sua origem e a sua constituição. O ser humano, então, segundo as Escrituras, foi criado por Deus, recebeu um corpo físico e recebeu uma alma com um valor incomparável, um valor infinito. No próximo estudo continuaremos a respeito mais informações, mais detalhes do que as Escrituras falam para nós sobre o ser humano, sobre mim e sobre você. Amém? Que Deus te abençoe, que esses estudos possam te encorajar e ajudar a sua mente a distinguir aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade. Eu espero que você tenha uma boa noção do que é as Escrituras, pois quando a Escritura revela alguma coisa para nós, ela é autoridade, mesmo que algumas teorias pareçam ser coerentes, mas as Escrituras é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus sobre a verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa revelação que o Senhor deixou registrado na Tua palavra sobre a nossa origem e sobre a nossa constituição. Nós agradecemos porque, apesar dos nossos olhos estarem cegos por causa do pecado, apesar de a humanidade estar tateando no escuro e inventando teorias que exigem muito mais fé
do que crer na tua palavra, o Senhor nos revela a tua verdade e faz com que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, a crer, depositar toda a confiança. Muito obrigado por essa revelação e que nós sejamos mordomos fiéis, porque viemos de Ti e temos que entender que o nosso valor é infinito porque provém do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.